O que você faria se recebesse algo valioso, confiado a você para administrar? Guardaria com medo de perder ou buscaria multiplicá-lo? Essa é a questão central da parábola dos talentos, uma história contada por Jesus que revela uma lição poderosa sobre responsabilidade e propósito. Quantas oportunidades passam despercebidas por medo ou falta de iniciativa? Será que todos recebem o mesmo potencial para desenvolver? A resposta está na própria parábola. Cada um recebe conforme sua capacidade, e o que realmente importa não é a quantidade inicial, mas o que se faz com ela. Na narrativa de Mateus 25, 2.14-30, Jesus descreve um homem prestes a viajar. Antes de partir, ele confia seus bens a 3 servos, distribuindo talentos de acordo com a habilidade de cada um. Um recebe 5 talentos, outro recebe 2, e o último, um único talento. Sem demora, os 2 primeiros investem o que receberam e dobram seus valores. No entanto, o terceiro servo age de forma diferente. Movido pelo receio, cava um buraco no chão e esconde o talento que lhe foi entregue. Compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa ouvir essa palavra e deixe seu like para que mais pessoas sejam alcançadas. Após um longo período, o senhor daqueles servos retornou para avaliar o que cada um havia feito com o que lhes fora confiado. O primeiro servo, que receberá 5 talentos, apresentou outros 5 que havia conquistado com seu esforço. Com satisfação, ele declarou: Senhor, me confiou 5 talentos. Veja, ganhei mais 5. O mestre, satisfeito, respondeu com palavras de aprovação. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o colocarei sobre o muito. Venha participar da alegria do seu senhor. O segundo servo aproximou-se e relatou um resultado semelhante. Ele receberá 2 talentos e os havia multiplicado, trazendo mais 2. A resposta do senhor foi idêntica à que dera ao primeiro servo, e muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o colocarei sobre o muito. Venha participar da alegria do seu senhor. Ambos foram reconhecidos e recompensados, pois fizeram o que era esperado deles. Porém, o último servo teve uma atitude diferente. Ao invés de apresentar um ganho, trouxe de volta exatamente o talento que lhe fora dado. Em tom de justificativa, explicou que, por medo, escondeu o talento na terra, pois sabia que seu senhor era rigoroso. Sua inação, no entanto, não foi vista com bons olhos. O mestre repreendeu sua negligência, servo mau e preguiçoso. Se sabia que eu colho onde não plantei, por que não ao menos colocou meu dinheiro para render juros? Como consequência, ordenou que o talento lhe fosse retirado e entregue àquele que possuía 10. A lição de Jesus foi clara: e a quem tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E, em uma advertência severa, declarou que o servo inútil seria lançado para fora, onde há trevas, choro e ranger de dentes. Cristo contou essa parábola nos últimos dias antes de sua crucificação, dentro do sermão escatológico, no qual alertava seus discípulos sobre o futuro e a responsabilidade de cada um. A história simboliza a seriedade de administrar bem aquilo que Deus concede. O homem que viaja representa o próprio Cristo, enquanto os servos representam todos os que recebem dons e oportunidades. A fidelidade em seu uso revelaria a verdadeira disposição do coração de cada um, pois um dia todos haverão de prestar contas diante de Deus. Os talentos mencionados na parábola simbolizam mais do que riquezas. Eles representam dons, oportunidades e recursos que cada pessoa recebe. Dessa história, inclusive, surgiu o uso da palavra talento como sinônimo de habilidades. O ensino de Jesus revela que cada pessoa tem uma missão e será cobrada pelo que fez com o que recebeu. Um detalhe interessante que muitos desconhecem é o verdadeiro valor de um talento na época em que Jesus contou essa parábola. Os estudiosos estimam que um único talento equivalia a cerca de 6.000 denários romanos ou 6.000 dracmas gregas. Para se ter uma ideia, um denário correspondia ao salário diário de um trabalhador comum. Isso significa que até mesmo o servo que recebeu apenas um talento foi confiado com uma soma impressionante em um valor que a maioria jamais conseguiria acumular em toda a vida. Dessa forma,
o problema não estava na quantidade recebida, mas na atitude diante do que lhe foi entregue. A parábola nos ensina que os verdadeiros discípulos de Cristo demonstram fidelidade e compromisso ao administrar os dons que Deus lhes concede. Mesmo que nem todos tenham os mesmos recursos ou oportunidades, a expectativa é que sejam diligentes e frutíferos na medida do que receberam. Já o servo negligente representa aqueles que, por medo, preguiça ou descaso, deixam de agir. Sua visão distorcida do Senhor revela sua falta de relacionamento verdadeiro, pois ele o enxerga como um mestre duro e injusto, quando na realidade foi generoso ao confiar-lhe tanto. No aspecto espiritual, isso nos alerta para uma verdade profunda: quem realmente conhece a Deus busca servir com dedicação, enquanto aqueles que o desprezam acabam se afastando de sua presença. Na conclusão da parábola, Jesus deixa claro que os servos infiéis enfrentarão um destino de separação e sofrimento, pois desperdiçaram o que lhes foi confiado. Assim, essa parábola não é apenas uma história sobre bens materiais, mas um chamado para refletirmos sobre como estamos administrando tudo o que Deus nos deu em nossos dons, tempo, oportunidades e responsabilidades. Um dia, todos prestarão contas. E você? O que tem feito com os talentos que lhe foram entregues? Seja um servo fiel e faça a diferença. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo conteúdos que edificam sua vida. Que Deus te abençoe e te capacite a multiplicar tudo o que Ele confiou a você.